No Estresse em Pauta de hoje, nós vamos falar sobre os parasitas sendo um dos sinais e sintomas de um intestino doente. Nós nunca nos enxergamos, ou antigamente nós fazíamos as nossas desparasitação, a nossa avó fazia, a gente faz com o nosso cachorro, mas nós nos esquecemos de fazer isso conosco. Então é legal, de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, pelo menos, você olhar para dentro de você e perceber se o que você está comendo no seu dia a dia está fazendo com que eles cresçam ou não. Quer dizer, aquela vontade louca de comer um doce pode ser que não seja a sua vontade, mas sim a vontade dos vermes. A nossa websérie sobre estresse no aparelho digestivo e na microbiota intestinal, ela é sem dúvida nenhuma o maior capítulo, porque esse estresse no intestino, no nosso estilo de vida, é o que maior influencia todas as nossas ditos sinais e sintomas e depois as doenças. Então é por isso que é muito importante entender uma sequência lógica do que nós fizemos nessa websérie sobre estresse no aparelho digestivo e na microbiota intestinal. Nós estamos falando nos últimos vídeos sobre sinais e sintomas de um intestino doente, que nós já abordamos no vídeo anterior sobre os gases. Hoje nós vamos falar sobre parasitose, para depois a gente chegar no intestino doente, nas doenças de fato, onde vocês conhecem como o nome de colite ulcerativa ou doença de Crohn. São duas patologias que acontecem no intestino e se diferem por algumas características. Mas falar sobre parasitose, e lembrando a vocês que nós temos um vídeo bastante completo sobre vermes e parasitas, é saber que a parasitose acontece tanto em mim quanto em você. Quer dizer, todos nós que vivemos estamos suscetíveis a ter mais de 100 tipos diferentes de parasitas. Então, a gente poderia aqui discorrer sobre giardia, sobre Gardnerella vaginalis, sobre ameba, sobre ascaris, quer dizer, são mais de 100 tipos, onde essa parasitose pode dar sinais e sintomas também que confundem com doenças ditas do aparelho digestivo. Olha que interessante, quer dizer que uma parasitose pode dar uma insônia, de uma insônia a um prurido anal ou um prurido de pele, sim, e também a distensão abdominal está incluída, aonde anemias que vão e voltam do nada, aquela anemia que a mulher já não está mais menstruando, ela não está com alto fluxo menstrual, mas vira e mexe dá um sinal, tanto em homens como mulheres, como crianças e adolescentes, e uma anemia onde se percebe um baixo nível de hemácias e um baixo nível da proteína hemoglobina. Nós não estamos falando aqui do ferro, mas isso acaba sendo, a anemia acaba sendo uma das características relacionadas com os parasitas comendo ali, irritando a nossa mucosa intestinal de uma forma constante e diária. E a eliminação dos parasitas não vem a partir do intestino, mas sim de outros órgãos. Quer dizer que os parasitas, eles não ficam apenas no nosso intestino, mas eles vão para os outros órgãos. E aqui, claro, a anemia ela está envolvida com um processo, como eu disse, inflamatório, crônico, onde os parasitas acabam consumindo os alimentos os nutrientes que serviriam para fazer o sangue e acabam alimentando a barriguinha deles. Por isso que a compulsão por doce, aquela sensação de fome constante, que eu acabei de comer, mas eu ainda sinto fome, ele está muito relacionado com a presença dos parasitas. Falar que você é aquilo que você come, talvez não seja bem assim. Você come aquilo que os seus vermes gostariam de se alimentar. É pensar dessa forma é que a gente começa a entender por que das compulsões alimentares, principalmente serem por doces. Eu coloquei aqui uma parte do nosso hemograma, então todos vocês podem pegar o exame de vocês, pode ser um exame antigo de hemograma,
e ele nos dá algumas informações interessantes. Por exemplo, em relação à parasitose, eu peguei um exame de alguém aqui, de um paciente, onde a série vermelha, a variável normal seria de 4 a 5 milhões de células vermelhas, chamadas eritrócitos ou hemácias. Essa pessoa aqui tem 4 milhões e 100 mil eritrócitos ou hemácias presentes nessa corrente sanguínea. Cada 4 milhões e 100, e nesse caso, se a gente for considerar um homem, mas mesmo considerando uma mulher adulta, ela está muito perto do limite inferior. Tem pouca célula vermelha. Por que ela é importante? Ela é importante porque ela carrega essa proteína chamada hemoglobina. Então, a hemácia é um transportador de hemoglobina, e no caso do item em questão aqui está 11,9, onde o mínimo do valor de referência seriam 12. Então, essa pessoa tem uns pouco sangue, né? Não chega a ser considerado anêmico, mas ela é baixo no limite inferior, então tem pouco sangue com baixo nível de hemoglobina. Isso já me dá um parecer de que se eu tenho pouca hemoglobina, eu também não vou ter o fator que vai me ligar ao ferro. Quer dizer, eu posso ter um monte de ferro no meu sangue, mas eu não tenho a proteína que dá a mãozinha para o ferro. Então isso é muito ruim, porque daqui esse ferro vai se ligar ao oxigênio. Então isso é algo que o eritrócito ou a hemácia transporta dentro da gente. Nós ganhamos oxigênio pelo pulmão, respirando, e depois o coração bombeia e vai correr pela corrente sanguínea inteira para levar esse oxigênio, por exemplo, para o nosso cabelo. Então, essa pessoa aqui que tem baixo nível de hemoglobina e baixo nível de hemácias, de eritrócitos, ela não vai ter um cabelo muito oxigenado, porque o corpo prioriza órgãos ditos e mais importantes, cérebro, coração, pulmão, não vai priorizar a decoração do corpo, que seria um cabelo, uma unha ou uma pele. Então, qual a causa dessa anemia? E no caso aqui nós estamos falando da parasitose, dos vermes consumindo pouco a pouco. Outra informação interessante que nós temos na série vermelha é o RDW. RDW, ele significa, olha, eu gostaria do limite inferior. Lembra como a gente conta de limites? Nós falaríamos assim, 11,9, 12,9, 13,9. O ideal dessa pessoa fica aqui, no limite inferior. Aceitável aqui, ruim, mais para cima. O RDW ele diz que o padrão de qualidade dessas hemácias não é bom, que 14,2% possui algum defeito. Então, algum defeito acontece, uma é menorzinha, a outra é mais gorduchinha. Quer dizer, se eu tenho uma má formação na minha hemácia, o meu sistema imunológico vai até ela e vai destruir. Ele fala, não, aqui nós mantemos um padrão. Se eu não tenho um padrão de qualidade, nós vamos destruir. E quando isso acontece, por que esse RDW está tão alto? Por falta do complexo B. B1, B2, B3, B9, B5, B6, quer dizer, o complexo B, ele fala que se eu tenho ele de uma forma imponente e importante, eu vou ter um padrão de qualidade bom. E olha, pasme, o complexo B, ele também me diz que a minha mucosa intestinal ela está saudável ou não saudável. É por isso que nós estamos tratando do estresse no aparelho digestivo, porque isso tem muito a ver com o nosso nível de vitamina B12. Nós precisamos suplementar porque nós não temos um intestino tão lindo e maravilhoso assim. E essa vitamina esse complexo de vitamina B, ele faz parte de um sangue que vai ter um bom nível de oxigênio. Chegamos na série branca, a dito defesa. Então, a parte vermelha transporta oxigênio e parte branca seria a nossa defesa, que equivale a 20%. De tudo isso que nós vamos falar do estresse no aparelho digestivo, sempre a conduta mais importante em tudo, né, contra vermes, parasitas, é ter uma imunidade excelente. Mas contando que se a minha série branca, que é produzida dentro da medula óssea, ela está sofrendo porque eu estou tendo uns eosinófilos, olha aqui. O eosinófilo,
ele tem tanto em valor absoluto como em valor de porcentagem. Eu gosto de ver pela porcentagem, vocês vão ter sempre esses dois parâmetros no exame de sangue. O valor de referência é de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra do percentil? Eu amo 1, aceito 2. Aqui já não está bom, o dele está 3,6. Então, esses eosinófilos estão dizendo, eu estou usando as minhas células de defesa nobre para defender alguma coisa que está acontecendo no meu intestino. Então, por isso que ele também é usado como fator alérgico. As pessoas dizem, não, mas eu estou com ele alto porque eu sou muito alérgico. Será que você é muito alérgico? Cadê as nossas alergias? Será que você é muito alérgico porque você tem parasitas? Então, é a raiz do problema, né? Nós precisamos olhar para a gente como fonte que contém vermes e parasitas. Os basófilos, olha o valor de referência dos basófilos, de 0 a 1. Então, se é de 0 a 1, eu quero o quê? 0. Se eu tenho 1, não tá bom. Basófilos e eosinófilos me dizem que eu estou tendo um processo pequeno que agride o meu intestino ou algum lugar do meu corpo, onde a minha defesa nobre está gastando tempo e energia para defender esse organismo tão importante contra coisinhas bobas. É por isso que nós sempre relacionamos todo tipo de alergia, de pele, de couro cabeludo, de rinite, de sinusite, sempre com os ditos parasitas. Lembrar que a função dos basófilos, gente, porque muito se fala sobre eosinofilia, sobre aumento de eosinófilos com os parasitas, mas os basófilos, eles são estimulados pela presença de fator agressor, onde os basófilos vão liberar a histamina. Lembra, a histamina, ela dá vasodilatação, é um antialérgico. Pequenas, minúsculas doses de histamina, legal, porque relaxa o cérebro. Mas histamina sendo liberada constantemente, isso é um fator alérgico que leva muitas pessoas para os consultórios de médicos alergologistas e muitas vezes se mascaram os sintomas, quer dizer, toma um antialérgico, um antihistamínico. É pior, eu preciso do meu sintoma, eu preciso do meu exame de sangue para eu entender aonde está a alteração. E pega seu exame de sangue, veja se está alterado, não precisa ficar com medo, nós só precisamos saber que, como você também pode ter esses parasitas. E o que é mais importante? Saber que tem e saber como é que a gente faz para tratar. Eu tentei fazer um desenho aqui, mas de uma maneira bem aumentada, o que seria uma luz de um intestino. E por que que tudo que nós comemos ou colocamos, inalamos, mas principalmente o que nós comemos, como é que isso vai interferir na nossa pele, na nossa articulação, nos olhos, nos ossos e na medula óssea? Como que essa medula óssea vai acabar fazendo aquela anemia ou o aumento de células de defesa sem precisar, né? Então, vamos pensar aqui nesses dedinhos como sendo o intestino grosso e aqui estaria a luz do intestino grosso, onde a gente come o alimento e ele acaba sendo absorvido por essa região. Eu tenho o intestino aqui bonitinho, aonde os meus dedinhos, né, os enterócitos estão grudadinhos, ok. E aqui eu tenho uma separação, o leaky gut, quer dizer, uma permeabilidade, uma ruptura nessa parede que serviria para me proteger. Então, se eu, por exemplo, comer um alimento aqui, ele penetra, absorve, então esse colo, esse enterócito, ele consegue discernir o que é bom entra, do que não é bom vai virar cocô. Aqui também, ok, existe essa possibilidade de vir por entre as células do intestino, o enterócito, e quando eu penetro aqui, olha a vulnerabilidade, olha o problema que eu tenho aqui. Eu não tenho, por que que Deus colocou 80% da nossa imunidade a nível de intestino? Porque Ele sabia que nós comeríamos e colocaríamos coisas ruins pela boca que chegaria até o intestino. O álcool entra aqui também, o leite glúten, quer dizer,
Quais são aqueles alimentos que alimentam parasitas e vermes? São produtos industrializados, principalmente tudo que contiver derivados lácteos, leite e a bendita farinha de trigo, né? Se esse alimento entra por aqui ou entra por aqui, vão ser substâncias diferentes. Nessa região que eu tenho 80% da minha imunidade, eu vou estar produzindo imunoglobulina, citocinas inflamatórias, quer dizer, células de defesa. Daqui eu tenho uma estrutura chamada mesentério, que recentemente, em 2017, foi considerado um órgão, que até então era um tecido membranoso, fibroso, que separava, né, as estruturas. E isso é a medicina. A medicina a gente precisa estudar sempre, porque cada vez mais a gente descobre que o que nós sabíamos antes não era realmente toda a verdade. Então, a partir do momento que ele é considerado um órgão, ele tem características de órgão, ele secreta, ele absorve substância. Mas aqui, para o nosso entendimento, vamos pensar assim, é uma separação com as vísceras, onde eu tenho a parte que nós conhecemos por gânglio, né, os linfonodos, ou íngua, quando vocês percebem que eu tenho uma íngua aumentada aqui, ou na axila, ou na virilha. Por que está acontecendo? E a gente tem esses linfonodos, que são células de defesa super concentrada. Por quê? Porque, olha, um monte de substâncias estão entrando por esse intestino. Então, ela vai ser armazenada e defendida de alguma forma aqui. Se eu tenho um linfonodo inflamado, é porque eu estou tendo algum tipo de combate, algo está me agredindo. E nós temos também, como tudo vai para o fígado, tudo que nós colocamos no intestino, ele chega, ele vem por aqui, chega até o fígado usa o famoso P450 e outras substâncias para limpar, detoxificar, mudar, chamado efeito de primeira passagem, e esse sangue mais limpo vai sair do fígado e depois vai se encaminhar até os outros órgãos. Da mesma forma aqui, olha, veio pelos linfonodos, caminhou e vem um sangue limpo ou não, um pouco mais limpo, para nutrir as minhas articulações. Por que eu insisto com meus pacientes que possuem uma dor no ombro, ou uma dor no joelho, artralgias, dores articulares? Eles precisam zerar glúten, eles precisam zerar laticínios, porque aqui eu já começo um processo de não alimentar os meus parasitas. Lembre-se, parasitas não gostam de verduras, frutas, legumes e grãos. Eles gostam de produtos alimentícios, saquinho, pães, massas. A pele, o que a gente tem? Psoríase, vitiligo, urticária, dermatite, micose. Então, a gente não pega a micose do externo, a gente tem uma alta infestação a nível de intestino e um baixo nível de defesa. Tudo que nós falamos se refere à nossa defesa. Eu posso ter contato com tudo isso, mas eu preciso ter a minha defesa. Se eu não tiver isso, eu não vou ter uma visão boa. Então, catarata. A gente acha que é normal operar de catarata depois de 60 anos. Gente, isso não é normal. Catarata significa que eu estou tendo uma hemoglobina glicada, que eu estou ficando diabético a maior parte do tempo, porque leite e glúten faz a gente achar que comida tem que ser a que eu mais amo, a que eu mais gosto, que dá aquele prazer de 5 minutos, né? E depois 20 dias de inflamação, o resto da vida. Os ossos, osteopenia, osteoporose ou deformações, né? Essas artroses, joanete, tudo aqui está envolvido com o meu estilo de vida, o que eu estou comendo. E a medula óssea, onde nós fazemos o nosso sangue, lembra? Hemograma e leucograma, eles vão se alterar e é algo que você consegue ver mais constantemente, porque na catarata a gente acha que é normal, na osteopenia é normal, então envelhecer é ter isso? Não, é que quanto mais anos eu tenho nesse mesmo estilo de vida, nesse mesmo final de semana, mais vocês vão achar que é normal ter 60 anos com dores articulares, com melasma, com aquelas lesões de velho que a gente chama aquelas ceratoses, aquelas pintas asperentas. Isso tudo tem a ver com o nosso intestino. Estresse no aparelho digestivo e na microbiota intestinal. Isso aqui, esse tema é o que ocasiona
basicamente todas as nossas doenças. O desafio de hoje será você fazer um segmento do seu hemograma. Pegue um hemograma antigo, anterior, que você tenha feito e assista o vídeo, faça as mudanças necessárias para que a gente pare de alimentar esse verme. E aí, faça novamente o hemograma e olhe os índices, o número de eritrócitos, o número de hemoglobina, o RDW e eosinófilos e basófilos. Lembrando que no vídeo sobre parasitas nós vamos ter os nossos referenciais excelentes. Bom, entender que parasitose é algo que nós podemos ter, nós podemos pensar no tratamento. Eu confesso a vocês que nós aqui na clínica, nós temos as duas fases, né? Os dois tipos de desparasitação. A que é feita com uma especialista em microscopia de campo escuro, e esse eu acho o melhor método diagnóstico, porque eu nunca peço, gente, exame de fezes, porque o exame de fezes ele dá falso negativo. Os parasitas eles não estão naquela porção final do nosso intestino grosso, então é algo que sempre vai dar falso negativo. Agora, a microscopia de campo escuro, tirar uma gotinha do dedo e olhar no microscópio é muito legal e a gente tem essa possibilidade de diagnóstico. Quando tem essa possibilidade de diagnóstico, legal, aí a terapeuta vai acompanhar esse paciente com alguns fitoterápicos, então precisa de alguém seguindo vocês, que sejam 3 meses, tá? Ou nós também podemos fazer da forma de vermífugo comprada em farmácia. Eu normalmente até estou pós-uso dessa medicação, eu usei o secnidazol, 2.000 miligramas, dose única, e sempre lembrar, tem que ser no meio de uma alimentação, no arroz e feijão, não pode beber álcool, porque o fígado dá um revertério bem interessante, ruim, uma sensação muito ruim para aquelas pessoas que tomam o remédio vermífugo e tomam álcool no mesmo dia ou no dia seguinte. Então é legal ficar 3 dias sem a ingesta de álcool e também lembrar que dá um gosto metálico, ele tem esse problema, né? O secnidazol ele é muito bom para giardia, para ameba, para Gardnerella vaginalis, mas ele dá uma pegada no fígado, principalmente para mim que não tomo basicamente remédio, então dá esse gosto metálico na boca e importante saber que vai passar, tá bom? Mas em tratar, basicamente é suprimir, ficar sem comer os alimentos ditos industrializados. 0 leite, 0 glúten e 0 álcool, pelo menos por 21 dias, que é o tempo que a gente diz, se você se alimentar de alimentação crudívora, verduras, legumes, crudívora mesmo, sem nada por 21 dias, você terá os seus vermes mortos de fome. Mas, sem dúvida nenhuma, novamente eu reafirmo, precisa de alguém seguindo você. Parece muito simples, mas não é tão simples assim, porque os nossos parasitas não estão apenas no nosso intestino, eles começam pelo intestino, mas eles acabam se espalhando por muitos órgãos. Nada para temer, mas importante sim, para você saber que isso existe e saber que isso é a causa de muitos males que nós denominamos como doença e, na verdade, são frutos de parasitas. Saber que nós temos mais de 100 tipos de parasitas pode ser assustador, mas faz com que você reveja o seu estilo de vida e a alimentação diária que nós praticamos. Esse é o nosso objetivo. O objetivo do Estresse em Pauta, dos nossos vídeos, é que você estude e, com o seu saber, você comece a modificar o seu dia a dia. E aí, ó, gente, tá tudo bem. A nossa defesa vai estar muito maior do que esses parasitas que estão convivendo junto conosco. Estresse em Pauta. Compreenda o que causa e mude.